Olá, turmas, né, terceiro A, B, C. Espero que todos estejam bem, né, nesse isolamento em casa. E a gente vai, né, começar nossas aulas domiciliares. Eu vou começar a gravar nossas aulas, ok? Tranquilo? As atividades estão lá no Aluno Online, certo? Essas atividades domiciliares, ok? A nota do primeiro bimestre, né? Eu fechei com a nota que a gente fez em sala de aula, tá bom? E o trabalho. E essas notas que estão lá, né, domiciliares, que estão no Aluno Online, são as notas que vão para o segundo bimestre, ok? E com questão, né, a recuperação paralela, eu vou, depois dessa aula, eu vou colocar lá no Aluno Online também a recuperação paralela para os alunos que estão de recuperação paralela. Para os alunos que não ficaram, né, em recuperação paralela, eles também vão fazer, que vai valer como uma atividade, tá certo? Eu vou contar como uma atividade, ok? Então eu vou deixar lá no Aluno Online, né, a recuperação paralela. Também vou colocar a relação, né, com os nomes dos alunos, né, que estão em recuperação paralela no grupo, ok? Então quando terminar essa aula aqui, eu vou postar também as notas, né, dos alunos, para vocês saberem, né, se estão de recuperação paralela ou não. Sendo que se você entrar lá no Aluno Online, né, que eu acredito que quase todo mundo, 98% tem acesso ao Aluno Online, e vocês lá podem verificar a nota de vocês, ok? Então vamos lá para a nossa aula, né? Isso, tranquilo? Vamos lá, deixa eu só ajeitar isso aqui, que estamos ao vivo, né? Então galera, ó, vamos falar aqui hoje, vamos fazer uma revisão do conteúdo do primeiro bimestre, tá certo? Então eu vou resolver umas questões, tá bom? Já até passou aqui. Vou resolver umas questões do primeiro bimestre, dada aquela lista de exercícios que eu coloquei no Aluno Online, da primeira lista de exercícios, né, da primeira atividade domiciliar, que todos reclamaram que foram muitas questões. Eu sei que foi mesmo muitas questões, né? Então, até que eu só pedi 15, eu disse que só receberia as 15 primeiras. Então a gente vai resolver algumas questões dessa lista de exercício, e também vamos fazer umas questões de Enem, né? Porque vocês vão fazer Enem, queira ou não queira, vocês estão em quarentena, tem que estar estudando para o Enem. Então a gente vai resolver também umas questões, né, relacionadas a Enem. Então deixa eu me apresentar, que eu já falei até muito e não me apresentei. Meu nome é Valdécio, né? Sou professor de Química, né, aqui da Secretaria de Educação do Ceará, ok? E então vamos lá, né? Vamos para a nossa aula, vamos resolver exercício, né? Quem tiver com a lista, né, a lista de exercícios, peguem para a gente acompanhar. Sendo que eu também vou disponibilizar, né, junto com essa aula, esses slides em PDF, né? Então você também vai poder acompanhar, ok? Depois vou disponibilizar também com as respostas. Bom, vamos lá então, já falei muito, então vamos lá, né, para a nossa aula de resolução de exercício. Então essas questões aqui, primeiro a gente vai falar de fórmula molecular, tá bom? Então vamos lá. Então primeira questão. Na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, uma das substâncias responsáveis pela eliminação de Maradona foi a efedrina. Qual é a fórmula molecular dessa substância? Galera, fórmula molecular. Então, o que é que você tem que saber? Você vai ter que contar todos os átomos que tem nessa molécula, não é isso? Todos os átomos, todos os carbonos, hidrogênios, no caso aqui eu tenho nitrogênio, tenho oxigênio, então você vai contar todos os átomos. O problema, professor, é que tem essa estrutura aqui, né, ó, fechadinha, que a gente chama de quê? De anel benzênico, né? Aqui é um anel benzênico, mas a gente pode dizer que essa estrutura aqui está sofrendo uma ressonância. Por quê? Vocês estão vendo esse círculo, né? Se esse círculo aqui está representado, então quer dizer que está sofrendo ressonância. Isto é, os elétrons eles não estão parados, eles estão se movimentando, ok? Então também significa o quê? Que eu tenho sempre uma dupla ligação e uma simples ligação nesse composto. Então aqui eu tenho uma dupla ligação, depois tem uma simples, uma dupla, uma simples. Então vai se alternando, né, a dupla e a simples. Então deixa eu colocar. Então a primeira coisa é você já saber que vai ter uma dupla e uma simples
quando aparece esse anel aromático aqui, tá bom? Então vamos lá, ó, que eu coloquei já dupla simples. E aí, ó, pessoal, eu expliquei que cada encontro, né, aqui, ó, dessas ligações aqui, eu tenho um carbono, não é isso? Ó, eu tenho um encontro, eu tenho um carbono, tenho um encontro, tenho um carbono. Então a gente tem que colocar, ó, né, cada encontro desse um carbono. Então vamos lá, ó. Então aqui eu já coloquei em vermelho, ó, esses pontinhos são os carbonos. Quem é que lembra quantas ligações faz aí o carbono? Ele vai fazer 4 ligações, né? Então, galera, ó, quando eu pego esse carbono em cima aqui, ó, observem aí. Então ele está fazendo quantas ligações? Então você vem aqui para baixo, ó, tá fazendo 1, 2, né? E pro lado 3. Se está fazendo 3 ligações, então tá faltando uma, né? Então ele tem que fazer uma ligação. E ele vai fazer uma ligação com quem, professor? Então quando não tem ninguém, né? Então a gente já sabe que ele está fazendo a ligação com o hidrogênio. Tá certo? Então aqui tem 3 ligações, falta uma com hidrogênio. Nesse segundo carbono aqui, ó, tá fazendo uma ligação, 2, 3, então tá faltando um hidrogênio. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, então tá faltando um. E aí você vai contando. Então eu contei aqui todos, então cada um tá faltando um hidrogênio. Beleza? Tranquilo até aí, né? Qualquer coisa é só voltar. Então vamos aqui continuar. Agora, ó, já que a gente já disse, né, onde tá os carbonos, né, quantos hidrogênios tem, só contar. Então é muito simples. Então você vai contar quantos carbonos tem, né? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos aqui nesse anel aromático, né? E aí, continuando, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 carbonos, né? Então eu vou colocar aqui já apareceu até a fórmula molecular completa. Então, ó, carbono, ó, C, né? Tem 10 átomos. Agora vamos para o hidrogênio. Então você vai lá e conta os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hidrogênios, né? Depois vem o nitrogênio, eu só tenho um, então eu coloco nitrogênio. Professor, por que o senhor não colocou um? Porque, galera, quando eu já coloco a letrinha, né, esse elemento, essa representação N, o elemento nitrogênio, eu já estou dizendo que tem um, né? Só basta eu colocar a letra e já está dizendo que tem um, não precisa eu colocar um aqui, certo? E oxigênio também só tem um, tá bom? Então também não preciso colocar esse um. Então a fórmula molecular é C10H15NO. Tranquilo? Essa foi a nossa primeira questão. Pessoal, não repare se eu estiver olhando para cima ou para o lado, porque... né, eu estou transmitindo para a TV e acabo que eu tenho que olhar aqui. Eu não estou olhando diretamente para o computador, tá bom? Certo? Deu uma pane aqui na imagem do meu computador, eu transmiti para a TV e acabo ficando um pouquinho olhando para cima. Mas isso é o de menos, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos para a segunda questão, onde diz o seguinte, ó. O benzopireno é um composto aromático formado na combustão da unha e do fumo, certo? Pode ser encontrado em carnes grelhadas, em carvão ou em peças defumadas. Experiências em animais comprovaram sua potente ação cancerígena, tá certo? A sua fórmula molecular é... Então, pessoal, também está querendo saber a fórmula molecular, ok? E aí, ó, vocês estão vendo que essa estrutura, né, toda, né, tem vários anéis aromáticos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 anéis aromáticos, tá bom? Tranquilo? Então você vai fazer da mesma forma que eu fiz aqui na primeira questão. Você vai colocar, né, os carbonos, né? A primeira coisa é você identificar os carbonos e depois você vai contar os hidrogênios, tá certo? Então, ó, coloquei aqui os carbonos, né? Então cada interseção é um carbono. Cada interseçãozinha tem um carbono. Então cada bolinha vermelha dessa é um carbono. Então vamos continuar aqui. Pessoal, eu representei aqui já do lado, né, a estrutura para ficar bem mais fácil você colocar o hidrogênio. Mas é só você ir fazendo, ó, né? Um é dupla, né, a outra é simples. Um é dupla, a outra é simples. Uma é dupla, a outra é simples. Aí vem aqui uma dupla, uma simples, uma, né, dupla, simples, dupla, simples. Aqui, ó, tem dupla, simples. Aí, professor, aqui, ó, tem simples e aqui tem simples. O senhor disse que sempre é uma dupla e uma simples. Às vezes, galera, não é, tá bom? Às vezes não vai ser. E eu vou explicar no próximo slide como é que você vai saber se é anel aromático ou não. A estrutura tem um anel aromático ou não, tá certo? Mas aqui tá a estrutura completa, né, que eu já fiz.
Então agora é só completar com hidrogênio e oxigênio, tá bom? Então beleza, então contando aqui a quantidade de carbonos, tranquilo, então vamos logo falar dessa explicação, já que passou aqui. Então galera, ó, aqui eu tenho o benzeno, né, que é o anel aromático mais conhecido, CH6, 66H6, desculpa. Tá aqui a representação, a fórmula estrutural dele, aqui a fórmula, né, geométrica. Então aqui, ó, estou representando a dupla ligação, né, a simples, a dupla, a simples e a dupla. Então aqui eu sei que é um anel aromático, sempre que eu tenho uma dupla e uma simples, não é isso? Então aqui eu represento também dessa forma, né, colocando o círculo, que é para estar representando que esses elétrons estão em movimento. Então eu tenho essas três formas de representações. Tranquilo até aí, né? Aí eu pergunto a vocês, aqui eu tenho um naftaleno, ó, observem a fórmula, né, estrutural aqui geométrica dele, ó. Então aqui tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Aqui, ó, simples, 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 né? Dupla, simples, dupla. Professor, aqui, ó, não tá batendo, né? Aqui eu tenho uma simples, era para ter uma dupla. Será que aqui eu tenho dois anéis aromáticos, galera? Então, pra gente saber isso, existe uma fórmula que é chamada, uma regra no caso, é chamada a regra de Huckley, tá bom? Que é que essa regra vai dizer, ó. É uma formulazinha, ó, onde eu tenho 4N mais 2 igual ao número de elétrons π. Esse N, pessoal, né? Esse N, se no final ele der um número inteiro, aí eu tenho uma cadeia aromática, tá bom? Se não for inteiro, for diferente, né? Se não for inteiro, ele vai ser um não aromático. Então vamos fazer isso aqui para o naftaleno, para a gente saber se ele é... Vamos fazer primeiro para o benzeno, para saber se ele é, né, aromático ou não. Então aqui, ó, ele fala que número de elétrons π. Galera, elétrons π vai estar onde? Na ligação π, né? E a ligação π está presente na dupla ligação ou na tripla ligação, né? Na dupla ligação eu tenho o que? Uma ligação π e uma simples. Eu vou falar até disso mais na frente. Se eu tiver uma ligação tripla, eu tenho duas π e uma sigma. Aqui no caso, então eu tenho uma ligação π. Então eu conto os elétrons da ligação π. Então, ó, tem um elétron, dois elétrons. Sempre é isso, não é isso? Então, eu estou compartilhando um elétron aqui, ó. Eu tenho cada ligação, um compartilhamento de par eletrônicos, né? Então, se é par, são dois elétrons que cada ligação tem. Então, aqui, ó, tem 2 mais 2 mais 2. Então, aqui no total eu tenho 6 elétrons, né? E aí eu vou colocar na fórmula, né, ó. 4N mais 2 igual a 6, que é a quantidade de elétrons π que eu tenho. Então, fazendo essa resolução aqui, ó, 4N igual a 6, menos 2, né, tá positivo, passa por outro lado, e negativo, né, que dá 4. Então, N vai ser 4 dividido por 4, que N é igual a 1, que é igual ao número inteiro. Então, aqui sim eu tenho um aromático, um anel aromático, tranquilo? Vamos fazer agora para o naftaleno. Ó, naftaleno eu vou ter que contar as ligações πs, né? Eu não coloquei aqui os elétrons em azul, foi mal, desculpa. Então aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenho 10 elétrons πs, tá bom? Então coloquei aqui, ó, e vou fazer esse cálculo, né? Então vai ser a mesma coisa, ó, 4N igual a 10 menos 2, 4N igual a 8, então passo 4 para o outro lado, fica N igual a 8 dividido por 4, N igual a 2. Se N é igual a 2, é número inteiro. Então ele é o que? Ele é um anel aromático. Ele é um aromático. Então aqui eu posso representar por um círculo e também por um círculo. Tá bom? Então eu posso representar, ó, desse jeito que está mostrado, dessa fórmula aí. Certo? E aí, pessoal, e essa outra estrutura aqui? Vai ter um anel aromático aí? Vai ser um aromático? Eu vou poder representar colocando círculo. Os elétrons vão estar em movimento. Então vamos lá, ó. Vamos contar quantos elétrons π tem? 1, 2, 3, 4 elétrons π. Então vou colocar na fórmula, ó, 4N mais 2 igual a 4. 4N igual a 4 menos 2. Então 4N igual a 2. N será 2 dividido por 4, que vai ser igual a 0,5. Então aqui eu não tenho um número inteiro. Se eu não tenho um número inteiro, então ele não é um anel aromático, ok? Então aí, pessoal, eu não vou colocar esse círculo, porque os elétrons não estão, né, em movimento, ok? Tranquilo, eu não tenho uma ressonância. Pronto? Então, galera, continuando a questão, aqui, se você contar, né,
cada elétron, todos os elétrons pis, né, e colocar lá na fórmula, vocês vão ver que vai ser um aromático. Então por isso que eu tenho aqui, ó, né, todos estão aqui com esse círculo aqui representando um aromático. E aí, pessoal, contando todos os carbonos e hidrogênio, a gente vai ter 20 carbonos, né? Se vocês quiserem contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hidrogênios, aí você conta, né? Você teria que contar aqui, ó, montar a estrutura, né? Você sabe que cada carbono faz 4 ligações, ó, 3, né? 2 para um lado, mais um aqui, 3, falta hidrogênio. Então, contando os hidrogênios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Então H12. Aqui eu não tenho hidrogênio, ó, porque ó, pra cima tá fazendo uma dupla ligação. Acompanha a setinha, não sei se está dando para ver. Ó, pra cima tem uma dupla ligação e eu tenho uma pro lado e outra pro outro. Então eu já tenho as 4 ligações desse carbono. Então eu não coloco hidrogênio. Se você fizer isso para os outros carbonos, você também vai encontrar essa mesma situação, que não vai precisar colocar hidrogênio. Então a resposta seria C, 20H12. Questões muito simples, muito fácil, né? Só você contar a quantidade de carbono e hidrogênio, né? Então é bem tranquilo, tá bom? Então é só você ter cuidado, porque os hidrogênios geralmente não vêm representados nessas fórmulas que são fechadas, né? No caso de aromáticos. Então você tem que ter esse cuidado de contar as ligações que o carbono está fazendo, para você colocar o hidrogênio, né, quantos hidrogênio está precisando, ou se não está precisando de hidrogênio. Então você só tem que ter esse cuidado. Tranquilo? Então vamos passar aqui adiante. Vamos continuar aqui as nossas... Até ficou uma ali, né? A terceira questão, no caso. Então observe os compostos abaixo e indica as afirmativas. A afirmativa é correta. Então só tem uma aí verdadeira. Então vamos aqui, galera. Primeiro, a letra A aqui diz o seguinte: o composto 3 apresenta 6 ligações sigma e 2 pi. Então, pessoal, vamos lá recordar a ligação sigma e pi. Então, ó, o carbono, ele pode fazer o que? Eu estou falando entre ligação entre carbono e carbono, tá certo? Entre carbono e carbono, tá bom? Que eu vou analisar aqui. Eu vou estar analisando aqui. Ó, entre carbono e carbono, o carbono ele pode fazer 1, 2 ou 3 ligações, certo? Então, ó, se ele só faz uma ligação, certo? Eu tenho a ligação do tipo sigma. Só que aqui, quando eu falo em tipo de ligação do tipo sigma, né, também vale aí entre qualquer átomo, ok? Se for uma ligação só, né, é sigma. Por exemplo, esse carbono está ligado com esse hidrogênio. Então, qual é o tipo de ligação? Sigma, certo? Se eu tiver um oxigênio ligado a um hidrogênio, só uma ligação? Sigma, tá bom? Quando eu falei aqui, o carbono, ele é capaz de fazer só 3 ligações, tá bom? Ele faz 1, 2 ou 3 entre carbonos. Ou entre carbonos e outro átomo. Vamos continuar aqui. Então, se eu tenho uma dupla ligação, então uma sempre será sigma e a outra será pi. Certo? Qual é a ligação que é mais fácil de se romper? Primeiro, a sigma ou a pi, que tem menor energia? Vai ser a pi, tá certo? Beleza? Então, se eu tenho uma dupla ligação aqui, na hora que for feita uma reação química, né, que se for preciso aqui se romper uma ligação, qual a ligação que vai ser rompida? A ligação pi, porque aqui eu tenho uma sigma e uma pi, tá bom? Então vai ser rompida a pi primeiro e fica a sigma. A sigma você vai ter que simplificar. Se eu tenho 3 ligações, então uma ligação vai ser sigma e a outra vai ser 2 pi. Então eu tenho uma ligação sempre que vai ser sigma e 2 pi na tripla ligação. Então, galera, ó, a ligação sigma sempre ela vai estar presente. Não importa se é na simples, na dupla ou na tripla, certo? Agora, se eu tenho dupla ligação, um é sigma e a outra é pi, certo? Se eu tenho uma tripla ligação, um é sigma e as outras duas são pi. Tranquilo? Então, ó, ele pergunta o seguinte, na letra A, o composto 3 apresenta 6 ligações, então, 6 ligações sigmas e 2 pi. Então vamos lá, ó. Vamos contar logo as pi, 2 pi, né? Então aqui eu tenho uma dupla, então eu tenho uma pi, aqui eu tenho uma dupla, então eu tenho uma pi. Então tem 2 pi, tá ok aqui. E 6 ligações sigma, vamos olhar aqui, ó. 1, 2,
Aqui eu tenho uma, né? 3. Aqui também 4, 5, 6. O item A já está correto, né? 6 ligações sigma e uma pi. Mas vamos analisar aqui os outros itens. O composto 2 apresenta 2 ligações π e 6 ligações sigma. Então 2 ligações π, né? Galera, só tem uma dupla ligação, então só tem uma ligação π. Então já está errado. O item C, o composto 1 apresenta 10 ligações sigma e 3 π. 3 π, pessoal, tem alguma ligação dupla ou tripla aqui? Não, né? Então não tem ligação π, então está errado. No composto 1, os átomos de carbono apresentam hibridização do tipo sp2, o carbono no item D, né? Ou no composto 1. Então, galera, ó, eu vou mostrar isso mais à frente, como é que você vai identificar o carbono, se é essa hibridização do carbono, se é do tipo SP, SP2 ou SP3, certo? Mas aqui no caso, eu pegando esse carbono aqui, se você olhar, ele está fazendo 4 ligações, né? Então, vamos considerar cada ligação dessa uma nuvem, certo? Então, você considera que tem 4 nuvens, certo? Então, galera, ó, lembrando, é sempre SP, não é sempre SP. Ok? Aí, pessoal, o S sempre vai ter 1, porque sempre eu vou ter que ter o S. Então, ó, sempre vai ter 1. Aqui em cima representa 1. Só que aqui eu não tenho 4 nuvens, como eu falei. Então, para eu chegar a 4, tá faltando quantos? Eu já tenho 1 no S, né? Então, eu vou colocar quantos no P? 3, né? São 4 nuvens. Então, aqui esse carbono seria sp3, certo? Mas lá na frente eu vou explicar direitinho. No composto 3, os átomos de carbono apresentam hibridização do tipo sp3. Então, se a gente conferir também aqui no composto 3, vai ver que não é desse tipo a hibridização. Quando eu explicar no próximo slide, nos próximos slides, aí você volta para essa questão e confere qual é o tipo de hibridização desse carbono, que você vai ver que não é do sp3, do tipo sp3. Então, o item correto seria o item B. Só B não, desculpa. Esse aqui, deixa eu consertar só isso aqui, porque na hora que eu coloquei, que eu aumentei aqui, a setinha desceu. É o item A, galera. Aqui é o item A. Ok? Vamos voltar aqui para a aula. Ok? É o item A. Posto 3 apresenta 6 ligações sigma e 2 π. Certo? Tranquilo? É por causa que eu tinha feito esse slide, depois refiz e ficou no item B. Vamos continuar aqui a aula. Pronto. Continuando aqui as questões, vamos aqui para essa 4 aqui. Na composição de corretores do tipo LIC-PP, além de hidrocarbonetos e hidróxido de titânio, encontra-se a substância isocianato de alilo, cuja fórmula estrutural plana é representada por... Então ele deu a fórmula estrutural aí plana, né? Então, com relação a essa molécula, é correto afirmar que o número de carbonos com hibridização sp2 né, no caso, vai ser quantos? Faltou o ponto de interrogação aqui. Então você tem que dizer quantos carbonos, né, vai ter tipo de hibridização sp2. Então, galera, como eu falei, então vamos aqui, ó. Quando eu tenho um carbono que está fazendo as 4 ligações dele, as 4 ligações com átomos, pode ser átomos diferentes ou mesmo átomo. Então ele está fazendo só ligações simples. Então as 4 ligações dele são simples. Então, ó, qual vai ser o tipo de hibridização? Professor, isso tem a ver com energia, com as ligações sigmas, com as ligações π. Só que pro Enem, galera, ele cai essa questão. Mas ele pergunta sempre, ele vai perguntar qual o tipo de hibridização. Ele vai querer mais saber se você sabe, né, qual é o tipo de hibridização. Então você tem que saber o tipo de hibridização que cada átomo de carbono possui. Então esse é o fato, você tem que saber isso, certo? Então, para você saber isso, vale aquela dica que eu falei das nuvens, tá bom? Então, ó, você considera cada, né, quando tá fazendo cada ligação, uma nuvem, tá certo? Cada ligação com um átomo, com outro átomo, né? Então aqui, galera, ó, esse carbono tá fazendo 4 ligações simples, ó, uma aqui, né? Então eu considero uma nuvem, outra aqui, ó, 2, 3, 4 nuvens, ok?
Então, galera, a hibridização sempre é SP. O S vai aparecer sempre. E o S sempre, quando só aparece, eu não falei, quando só aparece a letra não é 1. Então aqui em cima você tem que considerar que tem um 1, tá certo? Já tem um 1. Como ele faz 4 nuvens, não é? Então no total eu tenho que ter 4. Então se eu já tenho 1, tá faltando quanto para chegar nas 4? Nas 4 nuvens? 3. Então o tipo de ligação aqui é SP3. Olha aí como é fácil. Bom, eu peguei aqui um outro carbono. E esse carbono está fazendo uma ligação, duas ligações simples e uma dupla. Aqui é uma dupla, viu, pessoal? Então ele está fazendo uma ligação simples, duas ligações simples, desculpa, uma, duas e uma dupla. Então, pessoal, eu vou considerar cada aqui ligação com os átomos, né, como nuvem. Então aqui eu teria uma nuvem aqui, ó, nessas duas ligações, né, de uma nuvem, aqui outra, né, nessa ligação simples, e aqui mais outra. Então eu teria três nuvens no caso. Então, ó, eu tenho o SP, né, que eu já coloco. Então S eu sei que é 1. Eu tenho 3 nuvens. Então, ó, tá faltando quanto para 3? Se eu já tenho uma, duas, né? Então SP2. Olha aí como é simples, muito simples. Essa dica aí, galera, para você não perder tempo na hora que estiver fazendo uma questão, uma prova, né? Pode ser do Enem ou outra. Então, continuar aqui, ó. Nesse carbono aqui tá fazendo uma tripla ligação, né, com um elemento, com um átomo, e uma simples ligação, né, pode ser com o mesmo átomo ou com outro, né? Então ele está fazendo aqui uma simples e uma tripla, né? Então, ó, vamos analisar ele, pessoal. Quantas nuvens eu tenho? Então aqui eu teria uma nuvem, ó, nessa tripla ligação seria uma nuvem, e aqui nessa simples também outra nuvem. Então eu teria duas nuvens eletrônicas, que a gente pode dizer assim. Então aqui, ó, uma, duas, né? Então como é que eu vou representar? Então, ó, eu sei que o S, né, o S não tem um, beleza, então já tem um, eu tenho que ter duas, né? Já tem um aqui. Então no P eu vou colocar quanto? Galera, a gente nunca coloca, como eu falei já lá no começo, né, nas primeiras questões. Então, ó, vai ficar só SP, porque o S é como se tivesse 1 e o P 1. Então somando aqui dá 2, ó, duas nuvens, né? Se o carbono tiver, ó, fazendo uma dupla ligação para um lado e outra dupla para o outro, né? Tiver fazendo duas duplas, então aqui tem uma nuvem e aqui também eu tenho outra nuvem, né? Então aqui eu tenho duas nuvens e aí eu venho para cá, ó. Então no S vai ter 1, sempre o S vai ser 1, lembra? Sempre o S é 1, né? E o P você vai completar com o restante das nuvens, né? Então é 1, se são duas nuvens está faltando mais 1, então vai ficar SP, né? Tranquilo, muito fácil, né? Então, ó, eu acho que hibridização, eu não falei em sala de aula, não foi, mas eu deixei um vídeo explicando, né? E até o Lucas também tirou a dúvida, né? O aluno, ele é do terceiro B, acho que é terceiro B, se não for terceiro B é terceiro A, certo? Então ele até também, eu vi no grupo que ele postou lá, falando da hibridização, né? Então aqui, para quem ficou com dúvida, né? Eu acho que agora tá bem mais claro, né? Se não tiver, depois é só me procurar no WhatsApp que a gente resolve. Bom, galera, vamos para a questão. Professor, aqui é geometria. A gente vai falar de geometria do carbono mais na frente, tá bom? Então, depois a gente fala dessa geometria. Vamos falar agora só da hibridização. Então, galera, aqui é a estrutura, né, que ele colocou lá, que pediu para dizer quantos carbonos do tipo sp2 tem nessa estrutura. Então a primeira coisa é você montar, né, essa forma estrutural, né, bem direitinho, né, colocando os átomos e as ligações. Então vamos lá, ó. Esse primeiro carbono, eu coloquei até aqui as ligações sigmas e pi, né, que a questão nem pede, mas só termo de conhecimento, né. Então aqui, ó, o primeiro carbono aqui, vamos analisar esse primeiro carbono, ó. Esse primeiro carbono aí, pessoal, ele tá fazendo quantas nuvens eletrônicas, né? Ó, eu vou contar aqui, tá fazendo aqui, ó, a dupla, então é uma nuvem, uma. Aqui, ó, outra nuvem, duas. Aqui outra nuvem, três. Então no total tem 3 nuvens eletrônicas. Eu sei que o S já é 1, então tá faltando quantos pro P? 2, né? Que são 3 nuvens, então, ó, vai ficar SP2. Nesse segundo carbono aqui, ó, tá fazendo quantas nuvens? Ó, uma, duas, 3 nuvens, né, eletrônica. Então, ó, o S sempre é 1, então tá faltando quantos? 2. Então, SP2. Nesse carbono aqui, ó, centro aqui. Então, ó, tá fazendo uma nuvem, né, pra cima aqui, ó, 2 nuvens, 3 pra baixo aqui, ó, 4 pro lado direito, né?
Beleza? Então, ó, tá fazendo 4 nuvens. Então, S tem uma, né? Então tá faltando quanto para 4? 3. Então, sp3. Vamos para esse último carbono, ó, ele tem uma nuvem, 2 nuvens. Então, aqui o S já tem um, né? E o P, galera, se são 2 nuvens, tá faltando um também. Então, não precisa colocar um, né? Então, fica sp. Então, a questão queria saber quantos carbonos do tipo sp2, né, tem na estrutura. Então, você tem dois tipos de carbono de hibridização sp2, certo? Então, a resposta para a questão é 2 carbonos, né, do tipo sp2. Tranquilo? 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 Então vamos continuar. Vamos para a quinta questão. As ligações químicas nos compostos orgânicos podem ser do tipo sigma ou pi, né? A gente viu isso. A ligação é formada pela interação de 2 orbitais atômicos, segundo o eixo que une os 2 átomos. Ao passo que na ligação, a interação dos orbitais atômicos se faz segundo o plano que contém o eixo da ligação. Na estrutura representada ao lado, tem-se... Então ele deu aqui a estrutura e quer que você diga quantas ligações sigmas e pi, né, essa estrutura aqui possui, certo? É bem fácil, né? Bem fácil. Uma questão fácil. Eu fiz uma prova aí de um mestrado. De um mestrado não, desculpa. De uma faculdade, né? Para ser professor substituto. E caiu uma questão para colocar quantas ligações sigma e pi, né, teria na estrutura. É a estrutura mais complicada um pouco, mas, né, você não é tão difícil, né, cai em questões mais elaboradas, né, mas dá para você resolver, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Então você tem que contar quantas ligações sigmas e pi. Vamos contar logo, comece sempre a dica, comece sempre pelas ligações pi, vejam que tem dupla e tripla, né? Então vamos aqui, ó. Eu tenho uma dupla aqui e tem outra dupla aqui, né? Então aqui, ó, eu tenho uma ligação sigma ou pi? Pi. E uma sigma, lógico, né? Mas tem uma pi. Nessa dupla aqui, eu tenho uma sigma e tenho uma pi. Então aqui eu já sei que eu tenho 2 ligações pi, né? Então nessa molécula aqui, nessa estrutura, eu tenho 2 ligações pi. Então, ó, já vou eliminando aqui, ó, o A, o B, o C, né? Que diz que tem 4 ligações pi. Então ficou só o D ou o E. Então vamos contar quantas ligações sigma tem, né? Se fosse para chutar, né, você já arriscaria no D ou no E, mas vamos fazer, né? Então vou contar quantas ligações sigma tem aqui na minha estrutura, ó. Vamos lá. Aqui, ó, entre esse carbono e hidrogênio tem uma, então uma sigma, aqui outra sigma, 2, não é, ó? Acompanha aí o mouse, né, o cursorzinho aqui, ó. Outra entre esses 2 carbonos, eu tenho uma sigma, então, ó, já é 3. 4 aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho quantas ligações sigmas? 8. Então o item correto, o item né, é de elegante. Então aqui, isso aqui tudo que a gente tá vendo é classificação do carbono. Então a gente realmente quando vai classificar, classifica, né, ligações pi, sigma. E também a questão da hibridização do carbono. Geometria a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Geometria do carbono. Então vamos lá, continuar aqui com as nossas resoluções, exercícios, né? Então vamos aqui para essa questão 7, que diz o seguinte, ó, o composto, ele colocou o composto, né? E pergunta, aqui já é uma questão relacionada com classificação, né, de cadeias carbônicas, né? Se você estiver vendo aí, passando gente por trás, meus pais, né, não tem problema nenhum não, galera, porque em casa, né, em casa. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Então, pessoal, ó, você vai ter que classificar essas cadeias carbônicas, e aí a gente viu, né, cadeia carbônica aberta, fechada, né, só que a aberta a gente pode chamar de alicíclica, né, ou a linfática, né, as cadeias carbônicas fechadas, né, podem ser chamadas de cíclicas, né? E aí, ó, eu vou fazer um resumo, né, do que eu já coloquei, né, na sala de aula, tá bom? Então eu coloquei esse esqueminha na sala de aula. Se você estiver aí acompanhando com o caderno, então você vai ver que está lá, que eu copiei, né? Espero que vocês
também tenho copiado, né? Então vamos aqui só relembrar, ó. Então eu tenho a cadeia carbônica, né? Então eu posso ter cadeias abertas e cadeias fechadas. Então, ó, cadeia aberta, como eu falei, também posso chamar de acíclica, tá bom? Acíclica, né? E fechada de cíclica. Aqui faltou colocar, né, a linfática, que também pode ser chamada, tá bom? Então tem esses três, né, esses três nomes que eu posso dar para as cadeias abertas, né? Aberta, né, a cíclica e a linfática. Então, vamos classificar aqui as abertas primeiras, ó. Ela pode ser normal ou ramificada, pessoal. Cadeia normal ou ramificada. Qual é a diferença? Ó, a cadeia normal sempre vai ter o quê? Duas extremidades, só duas extremidades, tá bom? Só duas extremidades. Na cadeia ramificada, eu vou ter, né, três ou mais extremidades. Então eu coloquei aqui, ó, né, a molécula que foi, né, do exercício, né, da questão. E aqui você observa o seguinte, ó. Eu tenho essa extremidade à esquerda, ó, tá vendo? Tá terminando, né? Se eu for direto aqui, eu tenho outra extremidade aqui à direita, tranquilo, ó. E aqui pra cima também tem outra extremidade, ó. Tem carbono terminando aqui, ó. Tem carbono pra cima, então tem outra extremidade. Aqui também eu tenho outra extremidade para baixo. Então eu tenho aqui 4 extremidades. Então se eu fosse classificar essa cadeia aqui, seria o que? Ramificada, porque eu tenho mais de uma, né, extremidade. Professor, aqui nesses nitrogênio aqui, né, ramificação? Não, não. Para ser ramificação eu tenho que seguir com carbono, ok? Tranquilo? Então aqui eu segui, ó, com carbono, para baixo também. Então aqui eu tenho uma ramificação, 2 ramificações. No caso, se a gente fosse colocar até nome para essa ramificação, aqui seria o metil, né? Aqui também seria outro metil. Então a gente ia dizer que nessa estrutura aqui não teria um dimetil, porque teria 2 metil. Ok, tranquilo? Cadeia saturada e ou insaturada. Então, pessoal, cadeia saturada é aquela cadeia que só tem ligações simples entre carbonos. Então, se eu tenho só ligação simples entre carbonos, eu tenho uma cadeia saturada. Agora, se eu tiver uma dupla ligação ou uma tripla ligação entre os carbonos, aí sim eu teria uma cadeia insaturada. Então cuidado, porque às vezes o aluno confunde, né? Digamos que eu tenho aqui, ó, é porque eu não tenho aqui, eu esqueci de colocar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui com uma ajuda aqui. Vamos lá. Não tenho muita coordenação motora. Mas ó, vamos lá. Digamos que aqui, esqueça esse hidrogênio aqui, esse H2, ó. Aqui, se eu tivesse aqui, ó, esse carbono ligado a um oxigênio, né, ó, carbono tá ligado com oxigênio, uma dupla ligação, certo? Pessoal, essa cadeia aqui seria saturada ou insaturada, certo? Você ia dizer que é insaturada porque tem, né, aqui, ó, uma dupla, né? Então vamos esquecer aqui também. Digamos que terminou aqui. A cadeia carbônica terminou aqui nesse nitrogênio. Se eu perguntasse aqui, seria saturada ou insaturada? Professor, esse carbono está fazendo uma dupla. É insaturada. Não, não é. Porque aqui, ó, ele está ligado é com um oxigênio, né? Não é com carbono. Então aqui, ó, entre carbonos, ó, eu só teria ligações simples. Então se eu só tenho ligações simples, se eu considerar, ó, né, essa estrutura do nitrogênio para a esquerda, eu teria uma cadeia saturada, ok? Saturada. Por quê? Porque entre carbonos, ó, só teria ligações simples, tá bom? Tranquilo? Vocês conseguiram entender, né? Espero que sim. Porém, a gente quer analisar essa cadeia aqui, ó, certo? Então, analisando essa cadeia, pessoal, ó, eu tenho uma dupla ligação entre carbonos. Se eu tenho uma dupla ligação, então é uma cadeia insaturada. Bom, já sei que é ramificada e insaturada. Continuando aqui, homogêneo ou heterogênea? Aí, pessoal, qual é a diferença de homogêneo para heterogênea? Homogênea é quando eu só tenho carbono ligado a carbono na cadeia, certo? Então, se eu só tenho carbono ligado a carbono, eu digo que é uma cadeia homogênea, tá certo? Agora, se eu tiver um átomo diferente de carbono ligado entre eles, então eu tenho uma cadeia heterogênea, né? Então no nosso caso aqui, ó, nessa estrutura, se você observar, tá aqui, ó, você tem, ó, entre um carbono e outro, ó, você tem esse nitrogênio aqui, ó, não tá ligado entre os carbonos?
Então, se ele está ligado entre os carbonos, então você tem uma cadeia heterogênea. Tranquilo? Então, você teria uma cadeia heterogênea, certo? Então, a gente viu que a cadeia é aberta, né? Ramificada, foi? Insaturada e heterogênea. Tranquilo até aí? Então, vamos voltar para a questão. Então, qual é o item correto? A cadeia vai apresentar, né? Então, aqui, ó, alicíclica, beleza? Que é aberta, né? Normal, não é, pessoal, porque é ramificada, então tá errado. A B, alicíclica, tranquilo, né? Que é aberta. Ramificada também. Homogênea, não, a gente viu que ela é heterogênea, porque tem esse nitrogênio, então já tá errado. Letra C, alinfática, tranquilo, porque eu falei que pode ser também o nome alifática, né? Ramificada, beleza. Homogênea, não, tá errado, é heterogênea. Então vamos para D. Alinfática, certo. Ramificada, certo. Heterogênea também. E insaturada, é insaturada também. Então o item correto é o item D, né? E o item E, galera, só pra gente terminar aqui a questão, o item E ele fala que é linfática, normal, não é normal, é ramificada. Então qual é o item correto? Ó, deixa eu consertar isso também, porque como eu falei, né, deixa eu colocar logo pra cima aqui. Tô fazendo sem parar a aula, né, então a gente diz qual foi o item correto, o item D, não foi? Então, certo? Então, vamos voltar de novo aqui, a apresentação, certo? Eu não vou editar o vídeo, então eu estou fazendo direto. Vamos lá, continuando. Então, o item correto é o item D. Só para a gente concluir aqui, né, que eu não falei das cadeias fechadas, nessa classificação de carbonos, aqui eu já até coloquei, ó, alinfáticos. Então, ó, só para concluir, então, ó, na fechada, ou também posso chamar cíclica, eu posso ter a alicíclica. Cuidado, que é bem parecido com o nome acíclica, ó, certo? Alicíclica, tá bom? Alicíclica é para cadeia fechada, certo? Então, eu vou ter uma estrutura fechada, né? Que aí pode ser saturada ou insaturada, né? Saturada ou insaturada. Deixa eu fazer só aqui um exemplo. Vocês lembram, né? Que eu tinha feito até naquele... Então, pronto. Aqui eu tenho uma estrutura, ó, fechada, né? Que aqui, qual o nome desse composto aqui? Então, se tem dupla ligação? Não, né? Nem tripla, né? Então é cadeia aberta. Então eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então vai ser but, é isso, but. Só ligações simples. Né? Hidrocarboneto, né? Só carbono e hidrogênio, ó. Então vai ser o butano, só que aqui é uma cadeia fechada, né? Então quando é cadeia fechada, a gente tem que colocar o nomezinho ciclo na frente. Então fica ciclo butano, ok? Tranquilo? Então se eu tiver aqui, eu tenho uma cadeia alicíclica, né, que é uma cadeia fechada, alicíclica, porque ela não é aromática. Se ela não é aromática, a gente viu já a cadeia aromática. Então ela, se ela só é fechada, a gente chama de alicíclica. Saturada ou insaturada? Nesse caso aqui tá ok, saturada, só ligações simples. Agora se eu tivesse uma dupla aqui, né, tá duas duplas logo. Então se eu tiver dupla ligação ou tripla, né? Então eu teria aqui uma cadeia insaturada, certo? Tranquilo? Então aqui seria o que? Cadeia fechada, né? Ou cíclica, ou também poderia chamar de alicíclica, certo? No caso, quando eu classificar, vou dizer que ela aqui, no caso, está insaturada, tá certo? Homocíclica ou heterocíclica, ó, mudou para cá, para a beta. Na beta a gente fala homogêneo ou heterogêneo, né? Quando tem aquele átomo, né, entre os carbonos, ou também chamado de heteroátomo. Então aqui, ó, eu troco aqui esse termozinho gênia e coloco cíclica. Então homocíclica e heterocíclica. Então aqui, nesse caso aqui, tá o que? Homocíclica, porque só tem um carbono se ligando com carbono, certo? Só tem um carbono se ligando com carbono. Mas digamos, ó, galera, ixi, apaga tudo, né? Deixa eu apagar aqui. Digamos que eu tenho aqui assim agora. Vamos lá. Eita. Vou botar aqui o nitrogênio bem aqui, ó. Certo? Pronto.
Ixi, aqui é uma dupla. Ficou parecendo uma tripla. Então, pessoal, ó, aqui nesse caso, eu teria o que? Uma cadeia alicíclica, né? Insaturada, porque eu coloquei essa tripla ligação. Homocíclica ou heterocíclica? Heterocíclica, né? Porque, ó, eu teria um nitrogênio entre os carbonos, tá certo? Então seria heterocíclica. Ok? Tranquilo? Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Agora, se eu tiver cadeia aromática, aromática, vocês já sabem, quando tem aquele núcleo aromático, né? Quando tem uma ressonância, né? Onde os elétrons estão se movimentando. Então, eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, né? Se alternando. E essa dupla ligação não está fixa, não está parada. Ela está se movimentando, ela sai, aquela dupla ligação sai, que os elétrons se movimentam, então aquela dupla, ela não está paradinha lá não, ela está fixa não, ela está... Né, ela troca de lugar com a simples e aí vai, fica circulando. Por isso que a gente coloca esse círculo, tá bom? Coloca esse círculozinho aqui para representar o núcleo aromático. Então, quando eu tenho aromático, eu posso ter mononuclear, isto é, eu só tenho, né, um núcleo, né? Então, por isso mono. Então, aqui é um exemplo, né, o benzeno. Só tem um núcleo aromático, beleza? Polinuclear. Quando eu falo polinuclear, eu posso ter 2 ou mais núcleos, tá bom? Então eu tenho aí vários núcleos, tá bom? Então é polinuclear. Então, dentro desse polinuclear ainda posso ter uma classificação que ela pode ser o quê? Condensada ou isolados, né? A cadeia pode ser, esse núcleo pode ser condensado, pode ser isolado. Como assim, professor? Observem aqui, é aquele caso lá do naftaleno, ó. Naftaleno, que é mais conhecido como naftalina, né? Que as pessoas, né, gostam muito de colocar nas roupas, né? Geralmente o pessoal mais, eu não, assim, mais idosos, né? Nossa vozinha, elas sempre gostavam de colocar, né? Essas naftalinas nas roupas, né? Deixa aquele cheiro, né? Espanta baratos. A gente veste uma roupa daquela, espanta também as pessoas. Beleza, e tem gente que gosta de cheirar, né? Pega aquelas bolinhas e fica cheirando. Mas pessoal, tenham cuidado que é cancerígena, tá certo? Não peguem ela diretamente, coloque cheire não. O certo é colocar dentro de um saquinho, né? Aquele saquinho perfuradozinho, né? Pra deixar lá em contato com a roupa. Beleza? Não tem tentar entrar em contato não, que é cancerígeno. Tá bom? Então aqui eu tenho a naftalena, ó. A estrutura dela, vocês estão vendo que são 2 núcleos, né? Ó, 2, né? 2 núcleos aromáticos. Se eles estão, ó, juntinhos, eles estão coladinhos um no outro, né? Então eles estão condensados. Isolado quer dizer o que, ó? Aqui nesse exemplo eu tenho 2 núcleos também, né? Então é polinuclear, mais de um. Só que acontece que eles não estão juntinhos, ó. Eu tenho um átomo separando eles. Então eu tenho o que? Eu tenho uma cadeia aromática fechada, né? Ou cíclica, aromática, polinuclear e isolada, porque eles estão separados. Nesse exemplo aqui, galera, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho o que, ó, 3 núcleos, né? 1, 2, 3, certo? Esses 2 aqui, eles estão até condensados. E esse aqui, né? Esse núcleo está separado dos outros, né? Então aqui a gente diz que é isolado, tá bom? Que está sendo separado por esse carbono aqui. Esse átomo aqui está separando os núcleos. Tranquilo? Tranquilo, né? Então aí é só para fechar, né? A classificação das cadeias carbônicas. Ok, tranquilo? Então vamos continuar. Pronto, agora vamos para algumas questões de Enem, né? Questões que caíram nos Enems passados, que está relacionada aí com o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Então eu selecionei algumas para a gente resolver. Então vamos lá, essa aqui é do Enem 2014. Diz o seguinte, ó: o estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada, tá certo? Pessoal, então a gente vai ter que procurar o que? Insaturada, cadeia que seja insaturada, heterogênea, ramificada. Só que vamos prestar bem atenção aqui, ó, nesse finalzinho aqui, ó. Um laboratório investiga moléculas quirais
cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. Então, galera, é uma molécula quiral. No caso aqui, a gente vai procurar um carbono quiral, certo? Também, além dessas características das cadeias carbônicas, a gente tem que ver se vai ter uma molécula, né, se tem um carbono quiral nessa estrutura. Eu não falei de carbono quiral ainda, certo? A gente geralmente fala muito quando está em um assunto que é lá para o terceiro bimestre, que é isomeria, certo? Mas, né, como vocês sabem, questões de Enem, ele traz esse conteúdo, uma questão, né, de primeiro, segundo, né, quarto bimestre, tudo junto, quanto se não ele traz uma questão, né, os assuntos lá do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro em uma questão só, né, ele contextualiza tudo. E o Enem, pessoal, ele tá ficando muito conteudista, certo? Muito conteudista. Antigamente a gente pegava, né, um texto do Enem, da questão, e só lendo aquele texto a gente já sabia, né, se você tivesse um conhecimento, né, muita leitura, né, tivesse informado na atualidade, geralmente até conseguia fazer algumas questões, né, mas agora, né, já há uns 2 anos, né, 2 anos pra cá, ele vem trazendo muita questão que é conteúdo e você tem que saber. Então, se você não souber o que é uma molécula quiral, você não ia conseguir resolver, né, também. Então, vamos aqui. Então, primeiro passo, né, vamos aqui identificar se é insaturada, né, heterogênea, homogênea e ramificada essas cadeias, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, cada estrutura, né, pra gente analisar. Então, o primeiro passo, né, a dica que eu dou é você pegar essas estruturas, né, que estão aí, né, essas cadeias, e fazer a fórmula estrutural. Okay? Então vamos lá, para o item A. Então essa é a fórmula estrutural, né? Eu já coloquei aqui. Então analisando, ela é saturada ou insaturada? Ó, tá vendo a dupla aqui? Então eu já sei, ó, a dupla de carbono que é insaturada, beleza. Vamos continuar aqui. Ela é uma cadeia aberta, né? Ela é homogênea ou heterogênea? Então aqui, pessoal, tem um nitrogênio aqui entre carbonos, então eu já sei que ela é heterogênea, certo? E ela é normal ramificada, ó. Aqui a extremidade só tem, tá aqui a outra extremidade, só tem 2 extremidades, então ela é normal, certo? Então ela é o que? É uma cadeia aberta, insaturada, heterogênea e normal. Vamos para o item, coloquei logo o item C, certo? Então vamos analisar aqui esse item C, ó. Aqui também tem, ó, uma insaturação, né? Ó, uma dupla ligação. Então aqui já sei que é insaturado. Esse nitrogênio, pessoal, aqui está ligado a um hidrogênio, certo? E outro hidrogênio, pessoal. Cuidado aqui. Então aqui não é heterogênea, porque não está ligado entre carbonos, tá bom? Então, ó, só tem entre carbono, só carbono ligado com carbono. Então ela é homogênea. A ramificada ou normal? Você vem aqui, ó, tem uma extremidade, uma. Você desce aqui, tem um carbono, então aqui é outra extremidade. 2, vem pra cá, outra extremidade. Então tem 3 extremidades. Então ela é ramificada. Então ela é aberta, insaturada, homogênea e ramificada. Por item D, né? Fiz aqui a estrutura, vamos analisar. Entre carbono tem dupla ligação? Não, né? Então eu já sei que ela é o que? Saturada. A questão aqui do heteroátomo, ó, eu tenho aqui, né, um nitrogênio entre carbonos. Se eu tenho um nitrogênio entre carbonos, então ela é heterogênea. É normal ramificada. Aqui, ó, uma extremidade vem, ó, tem um carbono pra cá, né? Então tem uma ramificaçãozinha aqui, né, e a cadeia segue. Então, ó, tem 3 extremidades, né? Então ela é ramificada. Então aberta, saturada, heterogênea, né, e ramificada. Essa estrutura aqui alguns poderiam se perder, mas colocar aqui, ó, seria esse anel aqui, ó, benzênico, tá certo? Anel benzênico aqui, esse anel aromático, tá certo? Desculpa aí, anel aromático, ok? E aí, ó, vamos lá, a cadeia, ela é normal ou ramificada? Vamos começar pela, ela é insaturada ou saturada? Ó, você também tem uma dupla aqui, né, entre carbonos, então ela é insaturada, certo? Continua aqui, ela é homogênea ou heterogênea? Olha aqui o nitrogênio entre carbonos, então ela é o que? Heterogênea. Ela é normal ou ramificada? Ela é normal. Beleza? Deixa eu ver aqui. Certo.
Galera, eu posso dizer que essa cadeia é mista, tá bom? Eu posso dizer que ela é mista também. É porque tem uma parte fechada, né, e outra aberta, né? Mas eu estou considerando essa parte aqui da estrutura aqui normal, certo? Sem ramificação. Tranquilo, hein? E a letra B, ó, que eu deixei aqui por último, né? Ó, vamos lá. Tem uma insaturação, então ela tem uma dupla ligação, então ela é insaturada. Tem aqui um nitrogênio, então ela é heterogênea. Tem um nitrogênio de carbono, heterogêneo. E ela é ramificada, ó. Tem aqui, ó, uma extremidade, outra para a direita e uma para baixo. Então é ramificada. Então, ó, aberta, insaturada, heterogênea e ramificada, certo? Ele não perguntou se a cadeia era aberta ou fechada. Ele queria saber se era insaturada, heterogênea e ramificada. Foi isso? Né? Então, ó, tem duas aqui que eu posso dizer que é igual. Insaturada, heterogênea normal, insaturada, homogênea, ramificada. Insaturada, heterogênea, ramificada. Então eu acho que eu já teria o item correto, né? O item correto seria o item B, certo? Só que acontece que ele falou lá do carbono quiral, né? Carbono quiral. Ah, detalhe, eu sei porque é que eu deixei por último, lembrei agora, porque eu tinha preparado essa aula já no começo da semana. É porque aqui, ó, nessa questão aqui, como essa cadeia é mista, eu coloquei aqui normal. Só que para alguns, essa cadeia não é normal. Por quê? Porque quando eu considero mista, eu posso considerar que aqui, ó, é uma ramificação, tá bom? Então, para tirar a dúvida se ela é normal ou ramificada, a gente teria que ver o carbono quiral. Se tem carbono quiral ou não, porque aqui eu poderia marcar a B ou a E, que aqui poderia ser normal ou ramificada por ela ser uma cadeia mista, tá certo? Então aqui, ó, eu posso dizer também que ela é ramificada, tá bom? Ah, entendi aqui. Vou falar ramificada. Entenderam, né? Aqui. Então, ó, aqui, então eu teria o item B ou o item E. Aqui poderia ser, né, por enquanto, os corretos. Então a gente tem que saber se vai ter carbono quiral ou não na molécula. Então vamos lá, ó. Então o que é um carbono quiral? Né, que a gente pode chamar também de assimétrico. É quando o carbono ele possui 4 ligantes diferentes entre si. Então, para ele ser quiral, primeiro ele tem que fazer ligações simples. As 4 ligações dele tem que ser simples, certo? E cada ligante que vai estar nessa ligação tem que ser diferente um do outro. Vou colocar aqui o exemplo, ó. Então vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar. Deixa eu mudar a cor aqui. Tá aqui de amarelo. Tá verde. Ó, então vamos analisar aqui. Esse primeiro carbono, pessoal, ele pode ser uma molécula, ele pode ser um carbono quiral. Ó, observe que ele está fazendo quantas ligações? Ele está fazendo uma dupla, uma simples e uma simples. Fez duplas, então já está fora. Então esse carbono 1 aqui não pode ser quiral. Lembrando, para ser quiral tem que fazer 4 ligações simples. Okay? Então já não pode ser esse 1. O 2, ele pode ser... Ó, ele faz 4 ligações simples, né? Ele pode ser. Agora vamos observar os ligantes, né, que tá nessas ligações. Então você vai fazer o que? Você vai pegar, ó, tá aqui essa ligação, né, aqui. Então tudo que tá, né, ligado a essa ligação aqui, ó, é o ligante, certo? Então aqui, ó, tem aqui. Qual é vamos até falar aqui de função orgânica. Qual é essa função orgânica? Um carbono ligado a uma dupla com oxigênio, né, e a um OH. Aqui não é uma carbonila, aqui é uma hidroxila. Então isso aqui eu tenho o que? Um ácido carboxílico, né? Então vamos continuar aqui. Então, ó, esse carbono está ligado a um ácido carboxílico. Para cima aqui, ó, o ligante dele é só quem? O hidrogênio, né? Beleza? Aqui pro lado direito, eu tenho ligado quem, ó? É tudo que estava ligado na tá aqui, ó, presente ligado na ligação aqui. Então eu tenho esse nitrogênio aqui ligado a 2 hidrogênio, a amônia. Então, ó, esse ligante que eu já vi que é diferente desse, né? Um ácido carboxílico, aqui é o que? Um hidrogênio, aqui é uma amônia. Então eu já tenho 3 diferentes. E aí eu vou pegar tudo que está ligado nesse carbono, ó, nessa ligação. Então é tudo isso aqui, certo? Tudo isso, tá certo? Que está circulado aqui. Então, ó, isso tudo aqui é diferente do ácido carboxílico, que é diferente do hidrogênio, que é diferente da amônia. Então esse carbono 2 eu posso dizer que ele é quiral, porque os 4 ligantes dele, ó,
são diferentes entre si, tá bom? Então vamos agora para o carbono 3, né? Vamos para o carbono 3 para a gente ver. Ó, o carbono 3, ele também está fazendo 4 ligações. Ó, uma para cima, tá certo? Outra aqui para baixo. E está ligado a 2 hidrogênios, ó. Tem H2. Então é como se ele está ligado aqui para um lado para um hidrogênio, né? Para um lado para um hidrogênio, ok? Para o outro lado ele também estaria ligado para outro hidrogênio, certo? Então, ó, tem 4 ligações. Só que acontece que os ligantes dele aqui são todos diferentes? Não, eu já tenho aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio. Então, os dois ligantes iguais. Então, ele não é uma molécula, ele não é um carbono quiral, esses 3. O 4 é a mesma coisa do carbono 3, ó. Tá ligado a 2 hidrogênios, então são iguais, então não é. O 5 ele tá só fazendo 3 ligações, então ele não é. Então eu só tenho um carbono quiral, que é esse 2, né, carbono 2 aqui, que é um carbono quiral. Então pode dizer que isso aqui é uma molécula quiral, porque tem carbono quiral, certo? Tranquilo? Então vamos continuar aqui a nossa resolução lá da questão. Cadê? Então aqui o item A. O item A, se você pegar, ó, tem esse carbono aqui que tem, né, um carbono quiral, ó. Os 4 ligantes deles são diferentes, certo? Então aqui essa molécula é quiral. No item B, ó, também tem um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então também tem uma molécula quiral aqui, porque tem um carbono quiral. No item C, galera, ó, também tem um carbono quiral. Tá fazendo, né, tá se ligando a 4 ligantes diferentes, certo? Continua aqui. O item D também tem um carbono quiral. Então também é uma molécula quiral. E no item E, pessoal, ó, eu não tenho, né, um carbono quiral, certo? Aqui no caso, o carbono está fazendo só 3 ligações no ciclo aqui, né? Todo o carbono desse ciclo só está fazendo 3 ligações. Aqui esse carbono, ó, observe que é hidrogênio e hidrogênio, são iguais, então já não é. E esse carbono está fazendo 3 ligações, então não pode ser. Esse carbono aqui, ó, tem um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. Então, ó, são iguais. Tem que ser 4 ligantes diferentes, então não tem molécula quiral. Então o item correto seria o item B. B de boi. Boi. Beleza? Tranquilo? Era uma questão fácil, né? Questão bem fácil, né? Aí você poderia se perder só nessa questão do quiral, né? Se não quiral. Mas já serviu, né, para uma revisão, né? Então vamos continuar aqui. Questão de 2018. Questão que muitos alunos acharam difícil. E não é tão difícil, essa questão aqui é tão tranquila. Ó, vamos lá. O grafeno é uma fórmula alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, né? Arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. Ele perguntou da hibridização, né? Que essa hibridização vai dizer se é uma geometria, o tipo de geometria, tá certo? Também. Então, pessoal, ó, vamos lá, com calma. Eu vou pegar aqui, todos são iguais, né? Ó, vocês observam que todos são iguais. Então, eu vou pegar esse aqui do centro. Esse carboninho aqui, ó, no centro, certo? Observem aí, pessoal. Ele tá fazendo quantas ligações? Ó, tem uma, outra aqui, né? Beleza? Tá fazendo 3 ligações, certo? 3 ligações entre carbono. Essa estrutura aqui, a gente sabe que tá uma chapa, né? Plana, né? Vou passar aqui pro lado. A chapa ele tá plana, certo? Como eu tinha marcado lá o carbono, marquei aqui de novo, certo? Então, galera, ó, como é que você tem aí você tá vendo só 3 nuvens, né? Ó, 1, 2, 3 nuvens, certo? 3 nuvens eu representei aqui, ó. Esse carbono, então uma tem que ser, se são só 3 nuvens, né? Então uma é dupla, com certeza, e a outra, desculpa, eu tenho uma dupla e tenho 2 simples, ó. Então esse carbono aqui, ele vai ter uma dupla e 2 simples. Todos os carbonos são iguais, ó. Vocês observem, ó. Você não tá fazendo aqui, ó, tipo 3 nuvens, não? Então uma é dupla e 2 simples, ok?
Tranquilo? Então eu já sei qual é a hibridização. Quando eu falei lá não me lembro a questão, lá no começo, você observa aqui, ó, tem uma, duas, três nuvens, não é isso? Tem três nuvens. Então é S, né? S é sempre 1. P são três nuvens, né? Então já tem uma aqui, tá faltando quantos? 2. Então carbono, a hibridização desse carbono é do tipo sp2. Só sabendo isso, você já acertaria a questão, né? Deixa eu voltar aqui a questão. Peraí. Ó, só sabendo disso, o único que tem sp2 é o item B, certo? Aí vamos ver aqui geometria, certo? Não tá, o azul ficou um pouco complicado de ver, mas aqui é tetraédrica, certo? Vou ver se eu diminuindo aqui, dá pra ver se dá pra melhorar aqui. Deixa eu... Epa. Descartar, mano. Vamos aqui, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Eu acho que também, não sei se vai dar pra ver. Vamos voltar lá. Pronto. Ó, aqui, pessoal, o carbono que faz as 4 ligações, né, simples dele, a gente, ó, você observando parece que ele tá plano, né? Você olhando aqui, ó, vocês acompanham aqui o mouse aqui, ó, onde tá o cursor, ó, né? Parece que ele tá plano, certo? Mas na realidade ele não é plano, ok? Não é plano. Como é que a gente pode explicar isso? Porque o ângulo é de 109 graus e 28 minutos, então não é o ângulo que vai ficar plano. Eu tô falando isso no espaço. Então assim, ó, eu vou ter dois ligantes dele, né? Duas ligações dele que vai estar no plano, certo? Então vai ter uma ligação atrás do plano. Aqui no caso que eu estou mostrando para vocês é como se estivesse para frente de vocês, né? Então pronto, observe, eu imagino um plano aqui, nessa minha mão um plano, tá bom? Aqui é o plano. Então você que tem um carbono ou uma ligação para um lado e outra ligação para o outro, né? Nesse plano. E eu tenho uma ligação indo para, no caso aí para sua frente, ó, tá indo para você, né? E a outra ligação vindo para cá, para o meu lado, para trás, né? Então eu vou ter uma ligação na frente do plano e a outra para trás do plano, certo? Então ela não é estrutura planar, certo? Então a gente diz que essa estrutura é tetraédrica, ela vai ficar, ó, desse jeito aqui, certo? Ó, observem, às vezes a gente sempre representa dessa maneira aqui, né? Como se estivesse num plano. Mas existe outra forma de representar que às vezes cai nas questões. Olhem aqui. Eu tenho aqui esse carbono, ó, tá aqui, tá representado as 4 ligações dele, certo? Observe que tem uma ligação que está mais fortinha, né, mais grossinha, né? Então essa ligação aqui está indo para frente do plano. E essa ligação aqui tracejada, ó, né, os pontinhos aqui, ó, tá tracejado, tá indo para trás do plano. Então toda vez que você pegar uma estrutura e você vê, né, uma ligação assim tracejada, quer dizer que ela não tá no mesmo plano, ela tá para trás, certo? E aqui, ó, tá para frente. E aí a gente diz que essa estrutura aqui é tetraédrica, tá certo? Tetraédrica. Então, ó, todo carbono que é do tipo sp é tetraédrica. Ela tem uma geometria tetraédrica. Ah, vai, falando minha língua. Então, sp3 tetraédrica. Tranquilo? Vamos agora aqui, ó, para esse outro tipo aqui de carbono de hibridização sp2, que é o que a gente viu agora na questão, né? Ó, tá fazendo uma dupla ligação e duas simples, certo? Então, pessoal, esse carbono aqui, essa estrutura aqui vai estar no plano. Então é o caso da nossa figurinha aqui, ó, da questão, né? Tá no plano, né? E a gente vai chamar essa geometria de trigonal plana, né? Porque forma, ó, tipo assim, ó, né? Parece um triângulozinho. E esses ângulos aqui, ó, todos são iguais, por isso que estão no plano, certo? Todos os ângulos são iguais. Esse aqui não, galera, não vai ter esse ângulo aqui é diferente, certo? E aí, pessoal, ó, aqui é trigonal plana, um ângulo de 120 graus, certo? Esse aqui, o ângulo dele é de 109 graus, ele é igual, só que ele não consegue se manter no plano, certo? Então, trigonal plana. Então, SP2 sempre vai ser trigonal plana. Essa tabelinha aqui é bem importante, tá certo? Se for SP,
Tanto faz, ó, eu tenho uma simples e uma tripla, ou então duas duplas, né, uma para um lado, outra para o outro, vou ter o carbono de hibridização tipo SP. Então vai ser linear, tá bom? Esse ângulo aqui, ó, vai ser de 180 graus, ó. Então aqui, ó, tem uma estrutura linear. Beleza? Então, ó, aprendeu, né? SP3 vai ser um tetraédrico, tá certo? Um carbono tetraédrico. Geometria tetraédrica, tá certo? Tetra lembra de 4, então é o carbono que vai estar lá fazendo as 4 ligações, certo? Então o carbono que faz as 4 ligações simples, né? Ligações simples, porque todo carbono faz 4, né? Desculpa. Mas 4 ligações simples eu vou ter tetraédrico, tá bom? Tetraédrico. Se eu tiver aqui um sp2 trigonal plana, se eu tiver uma hibridização sp linear, certo? Linear. Aqui, ó, linear. Então é isso que você tem que saber aí de geometria, né, e de hibridização. Você sabendo a hibridização, você sabe a geometria. Então a gente achou aqui, ó, que a hibridização dele é sp2, que é bem fácil de você saber, né? É só seguir lá a dica. Então é sp2. Então qual é a geometria? Trigonal plana, ou pode ser chamada também de trigonal planar, né? Trigonal planar. Então na questão aqui, galera, SP tá errado, a gente já viu, o único que faz SP2 é a letra B, né? E geometria trigonal planar, aqui ó, vem falando planar. Então é o item correto, o item B, né? B de bonitos. Então vamos continuar. Tá terminando, pessoal, tá terminando. Então, pessoal, aqui uma questão também do Enem de 2018. Vocês, ó, química orgânica vai cair no Enem. Com certeza vai ter umas 2, 3 questõezinhas ou mais. Tô colocando aqui por baixo. Vai cair no Enem, certo? Essa parte de funções orgânicas o Enem gosta, né? Funções orgânicas. As reações orgânicas que a gente vai ver bem lá na frente, todo ano tem uma questão ou duas, né? Então é muito importante, estudem essa parte de reações orgânicas. Quem já está aí, né, mais avançado, que está fazendo revisões, né, assistindo videoaulas, né, pegue essa parte aí de reações orgânicas que cai, tá bom? Sempre cai. Essa parte de funções orgânicas também cai, certo? Então a química orgânica, né, sempre vai estar lá. Então se dedica um pouco aí na química orgânica. Vamos lá, continuar. Então essa questão de 2018 diz o seguinte: a produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atuação sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos podem causar contaminação em solos, em águas superficiais e subterrâneas, atmosferas e alimentos. A gente sabe, né, que esses produtos agrotóxicos, né, são bastante poluidores. Então os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, vixe, parou em corono, né? Coronopilina tem sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então, galera, ó, identifica a função orgânica, as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados, certo? Então, ó, galera, ele quer saber, né, quais são as mesmas funções, né, as duas funções que vão estar na molécula, na estrutura de piretrina, né, e na coronopilina. Então vamos resolver aí essa questão. Vamos lá. Só um instante aqui, pessoal. Só um instante. Mãe, baixa aí. É como se fosse ao vivo, porque eu não vou editar, tá certo, galera? Então vamos aqui, pessoal, ó. Vamos aqui continuar. Então, ó, eu coloquei algumas funções que a gente já estudou, que foram as funções oxigenadas. O pessoal da noite, eu sei que ainda não viu, né? A gente não viu essas funções orgânicas, porque seria as próximas as aulas, só que como teve esse problema de isolamento, né? A gente não chegou, né, a ver ainda essa parte aí de funções orgânicas, tá certo? Oxigenado. Próxima aula, eu já ia finalizar
aliás, eu já finalizei o conteúdo, né, do primeiro bimestre para as turmas da manhã, e aí da noite está faltando isso, né, essa parte de funções orgânicas. Mas aí o segundo bimestre a gente vai abrir falando de cada função orgânica, né, que a gente tem as funções orgânicas oxigenadas e as nitrogenadas. As oxigenadas, as que estão presentes oxigênio, né, como o nome já diz. Nitrogenadas, as que estão presentes o nitrogênio, certo? E aí a gente vai ver função por função por função. Então vocês não vão sair perdendo, porque estou falando para o pessoal da noite, não vai sair perdendo porque como vamos falar de função por função, aí eu vou explicar direitinho cada função e você vai entender, certo? De antemão eu estou deixando aqui um quadro, né, um resumo em um quadro das principais funções orgânicas oxigenadas, certo? Que eu falei em sala. Então vamos lá, que só relembrar, né? Relembrar. Então, o álcool, né, é uma função orgânica oxigenada, ele possui um OH, certo? Isso a gente chama de que, pessoal? Quer que lembra aí? Hidroxila. OH sempre que está ligado, né, a um carbono. Esse carbono, ó, saturado, isto é, o carbono ele está com ligação simples, né? Então o álcool, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, certo? Professor, se for ligado a um carbono insaturado, aí eu tenho um enol, não tem escrito aqui, mas é um enol, certo? Se eu tiver lá um carbono, a hidroxila ligada a um carbono insaturada, eu tenho um enol, tá bom? Então aqui tem um exemplo, ó, uma hidroxila está ligada a esse carbono. Esse carbono é um carbono que um carbono saturado, né? Se eu tivesse uma dupla ligação aqui, então seria um enol, não um álcool, certo? Muito cuidado aí, tá bom? Que eu não falei no enol também na sala. Também não falei do fenol. O fenol, galera, também é uma hidroxila, né? Um OH, só que ele vai estar ligado aqui a um anel aromático, certo? Então, ó, ele está ligado a um carbono aromático, né? Que vai estar lá presente no anel aromático. Então, se tem uma hidroxila ligada a um carbono aromático, eu digo que eu tenho um fenol, tá certo? Então, essa função aqui é a função fenol. Aqui, álcool, fenol. Éter é quando eu tenho um oxigênio ligado entre carbonos, ó. Tá aqui ele, um exemplo. Ó. Oxigênio está ligado entre carbonos, então aqui eu tenho um éter. Cadê o... vou descer aqui, ó, pro éster. Vamos descer aqui pro éster, que é bem parecido, ó. O éter, ó, éter diferente de éster, né? Tem um Szinho aqui. Então, ó, éter, oxigênio entre carbono, éter, éster, né? Éter, oxigênio e carbono, éster, eu teria um carbono ligado, né, a um oxigênio, né? Esse oxigênio é dupla, ok? Com a ligação dupla. E esse carbono também estaria ligado a um oxigênio. Esse oxigênio estaria lá com um radical, né? Por esse, né, outro carbono. Aqui o exemplo, ó. Então, galera, ó, se eu tiro isso aqui, ó, esse oxigênio aqui, ó, se eu tirar, eu vou ter o que? Um éter, não é? Ó? Oxigênio ligado entre carbonos, ó. Eu teria um éter. Só que quando eu coloco essa dupla ligação ligada ao oxigênio, tá? Então eu tenho o que? Eu tenho um éster, certo? Galera, toda vez que eu tenho aqui esse carbono ligado a um oxigênio por uma dupla ligação, eu tenho o que? Uma carbonila. A gente viu que hidroxila é um OH ligado ao carbono. Se eu tenho um oxigênio ligado, né, por uma dupla ligação ao carbono, eu tenho aqui uma carbonila, tá certo? Então vamos aqui pro aldeído, que a gente parou aqui no éter, né? Ó, o aldeído é um carbono ligado a uma carbonila, tá aqui, ó, certo? Ó, um carbono ligado a um carbonila, e esse carbono também vai ter que estar ligado a um hidrogênio, certo? Ó, aqui um exemplo, ó, tem um carbono, tá ligado aqui a uma carbonila, ó. Oxigênio, né, dupla ligação, carbonila. E esse carbono vai estar ligado a um hidrogênio. Já a acetona, eu tenho o que? Eu tenho esse carbono, né? Esse carbono está ligado a carbonila, né? Ó, oxigênio, né, com a dupla ligação. E esse carbono vai ter que estar entre carbonos, ó. Pronto, aqui um exemplo, certo? Ó. Esse carbono aqui, ó, tá fazendo aqui essa dupla ligação com oxigênio, então eu tenho uma carbonila. E aqui, ó, tá ligado a carbonos. Então aqui eu tenho uma cetona, certo? Tem uma cetona.
ácido carboxílico. Esqueceram de colocar o nome aqui. É ácido Quem está no caderninho, né? Ixi, será que consigo fazer mais? Carboxílico. Eu não vou conseguir escrever. Mas aqui é o ácido carboxílico, certo? Ácido carboxílico. Não tenho coordenação motora para isso. Ácido carboxílico. Então qual é a diferença aqui do ácido carboxílico com o aldeído? Ó, bem parecido, né? A estrutura aqui, ó, a função. Só que aqui eu tenho uma carbonila e eu também tenho uma hidroxila. Então no lugar aqui, ó, desse hidrogênio só, eu tenho uma hidroxila, um OH, certo? Então o ácido carboxílico eu tenho aqui uma carbonila e uma hidroxila, certo? Ácido carboxílico, por isso que diz, ó, o carboxílico, carbonila e hidroxila, ácido carboxílico, tá aqui no exemplo, né? Vamos só colocar nome aqui, quem aqui lembra? Eu não falei de nomenclatura, então vocês dão uma revisada depois, ó. Mas aqui, ó, tem quantos carbonos? 1, 2, 3. 3 carbonos é prop. Prop, só ligações simples. Propan. E aqui, ó, é um carbonila, né? Então se eu sei uma carbonila, então o nome sempre começa com ácido, né? Ácido ácido propanoico. O final sempre é oico porque é um ácido carboxílico. Então aqui eu teria o ácido propanoico. O éster eu falei, o anidrido é bem parecido com o éster, ó. Só que em vez de eu continuar aqui, ó, né? O que é que vai acontecer? Esse oxigênio vai se ligar a outro carbono que também vai estar ligado a uma carbonila, certo? Então aqui eu tenho um anidrido, certo? Os triglicerídeos é um exemplo, certo? O triglicerídeo ele tem aqui, ó, outro carbono, né? Dá pra fazer esse carbono aqui, outro carbono, e aí vai ter uma dupla aqui também, com oxigênio, né? Desculpa, e aqui outro CH3, certo? Rapaz, se eu for ver de descrever em slide, viu? Não dá não. Então aqui é um anidrido, né? E também a gente pode ter o cloreto de um ácido, né? Que é uma função oxihalogenária, né? Então aqui eu estou colocando um halogênio. O halogênio é a família do grupo 7A, né? Cloro, iodo, né? Flu, né? Que mais? Bromo, né? Então esses são os principais, né? Os elementos da família 7A. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, um bromo também, né? Certo? Aí ia ser um brometo de ácido, ok? Tranquilo? Vamos lá, continuar. Então na questão, vamos voltar aqui para a questão que eu interessa. Então pessoal, ó, vamos aqui analisar quais são as funções orgânicas que eu tenho aí nessas estruturas. Pessoal, ó, aqui ó, tem uma interseçãozinha, aqui eu tenho um carbono, não é isso? Esse carbono, observem, ó, ele está ligado a um oxigênio, certo? Um oxigênio, e também está ligado a também ou outro oxigênio, só que esse oxigênio é uma dupla. Então isso aqui qual é a função, hein? Quem é que lembra? Ó, vamos voltar lá. Oxigênio, carbono, cadê carbono ligado a uma dupla, oxigênio com outro oxigênio, é um éster. Então aqui eu tenho o que? Um éster. Beleza? Qual é esse outro aqui, pessoal? Você vem aqui, ó, já tá para analisar aqui, então aqui, ó, carbono ligado a uma carbonila só, né? Uma dupla ligação com oxigênio, é uma cetona. Então aqui eu tenho um éster e aqui eu tenho uma cetona. Bom, não tem mais nenhum, você olha aqui, não tem mais oxigênio, nem nitrogênio. Vamos para cá, aqui ó, observem aqui que eu tenho um OH, né? Então aqui eu tenho um OH ligado a um carbono, né? Só que de uma cadeia fechada, mas não é aromática, né? Então não é um fenol, certo? É um álcool, né? Então aqui eu tenho um álcool. Já não tinha álcool aqui nessa primeira cadeia da peritrina, né? Então aqui tem um álcool. Aqui, galera, ó, eu tenho um um oxigênio ligado a uma dupla ligação carbono. Então eu tenho uma cetona. Cetona a gente viu que tinha, né, nessa primeira. E aqui, ó, observem, aqui eu tenho um carbono também, né? Tem um carbono. Aqui, ó, aqui eu tenho um carbono, ó, vermelhinho aqui. Esse carbono está ligado a uma dupla com oxigênio e uma simples com outro oxigênio. Então isso aqui vai ser o que? Um éster. Então, ó, a gente viu que tinha, aqui tem, ó, o éster, aqui também tem um éster, ó, é a mesma função. Aqui eu tenho uma cetona, aqui também eu tenho uma cetona, certo?
Então qual é o item correto aí? Que eu tenho éster e cetona. Eu coloquei até aqui, éster, cetona, que aqui representado. Que eu tenho. Aqui corrige, certo? Não é fenol, porque não é anel aromático, tá bom? Então isso aqui é um álcool. Vou digitar aqui ontem à noite. Então é um álcool. Então o item correto é cetona e éster, tá certo? Vamos para a próxima questão e última, né? Vixe, o que eu fiz? Vamos voltar aqui para os slides. Saí sem querer, desculpa. Pronto. Última questão aqui para a gente finalizar, né? Então foi uma questão de 2012. Fala o seguinte, ó. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande quantidade de grande dependência de sua solubilidade. Isso é importante também, viu, pessoal? Então, eu vou explicar aqui como você vai saber essa solubilidade. É bem simples. Por exemplo, as vitaminas hidrossolúveis, né? Pessoal, o que quer dizer hidrossolúvel? Né? Hidro é água, solúvel, então quer dizer que é solúvel em água, né? Porque a gente também tem as aqui, ó, que deve ser incluída na dieta diária. Enquanto as vitaminas lipossolúveis quer dizer o que? Que são solúveis em lipídios, né? Gordura. Então a gente tem esses dois tipos, as que são solúveis em águas e as que são solúveis em lipídios, né? E isso aí tem a ver com a polaridade, né? A gente sabe que semelhante sempre vai dissolver semelhante, né? Então uma molécula polar sempre vai dissolver uma molécula polar, ou uma molécula apolar, né? Vai ser dissolvida, vai ser solúvel em uma molécula apolar, certo? Semelhante dissolve semelhante, né? Está relacionado com essa polaridade da molécula, ok? Tranquilo? Aí ele continua na questão e são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são apresentadas estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Então ele colocou as 5 vitaminas, né, colocou a estrutura e perguntou o seguinte: dentro dessas vitaminas apresentadas, né, qual é aquela que necessita de maior suplementação diária, certo? Então qual dessas aí? Então primeiro passo, pessoal, ó, ele fala o seguinte, ó, por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária. Então aqui a gente já sabe que tem que estar presente, né, essas vitaminas hidrossolúveis. Então a gente vai ter que achar a vitamina hidrossolúvel, certo? Então, ó, primeira coisa, quando ele falou lá de semelhante, dissolver semelhante, que eu já falei, né? Então, esse quer dizer que vai dissolver em água, né? A água, a molécula polar, né? Então, vamos aqui. Então, a vitamina também vai ser uma molécula polar. Então, vamos continuar. Eu vou falar de polaridade, né? Para vocês entenderem, porque também é um assunto que é bastante recorrente, né? Que cai bastante no Enem, essa questão de polaridade. Então fiquem aí, esperem aí até o final. A gente vai terminar e eu vou falar sobre isso. Então, ó, uma dica, que são dicas, ó. Quanto maior o número de oxigênio e nitrogênio, mais a molécula ela vai ser solúvel em água. Então, quanto maior a quantidade de oxigênio e nitrogênio, essa molécula é mais fácil de se dissolver, né? Ser solúvel em água. Outra dica, então, lógico, quanto maior o número de carbono, mais vai ser insolúvel em água. É tanto que tem moléculas, galera, moléculas que tem uma parte que elas não conseguem, elas dissolvem, né, elas conseguem ser solúveis em água, e outra parte que elas não conseguem ser solúveis em água. Isso numa mesma estrutura, né? Eu vou fazer uma aula, quando eu estiver falando sobre isso, vou falar bem direitinho, porque hoje a aula já está extensa, né? Já está um pouco cansativo. Então depois eu vou falar dessas estruturas que tem uma parte polar e outra parte apolar. Então vamos continuar aqui para a gente finalizar a aula. Então quanto maior o número de oxigênio, mais solúvel é em água. Então vamos para a primeira questão, ou primeiro item 1 aqui, ó, o item 1 aqui, só tem um oxigênio, certo? O resto é tudo carbono. Então essa molécula é mais difícil de ser solúvel em água, ok? Vamos continuar aqui, ó, pessoal. Aqui eu tenho só 2 oxigênios, né? O resto é tudo carbono, então também é muito difícil de ser solúvel em água. Observe a molécula 3.
Olha a quantidade de oxigênios que eu tenho aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios e pouco carbonos. Essa molécula aqui é bastante solúvel em água. Essa 4 aqui, ó, só tem um oxigênio e bastante carbonos. Então aqui é muito difícil ser solúvel em água. E a quinta questão, o que tem o quinto item, aqui também só tem um oxigênio e vários carbonos. Então também é uma molécula que é muito difícil de ser solúvel em água, né? Então essa vitamina também dificilmente, né? Ela não vai ser solúvel em água. Então o item correto é o item 3. Então, ó, é uma questão que existe que vocês tenham conhecimento, né? Sobre essa questão de solubilidade, né? Saber que quanto maior o número de oxigênio, nitrogênio, aumenta essa solubilidade em água, certo? Então o item correto, o item B. B não, é o C. É o item C. Porque como eu falei, né? Teve aqui uma C. Beleza. Então vamos finalizar aqui. Certo? Item C. E é isso. Pronto, galera. Aqui pra gente finalizar a aula, vamos falar um pouco de polar ou e apolar. Botei ou, né? Mas é polar e apolar. Vamos falar aqui sobre essa diferença. Então a gente pega um átomo central e a gente tem que analisar se ele vai ter par de elétrons livres. Caso esse átomo possua par de elétrons livres, então a gente tem uma molécula polar, certo? Possuiu elétrons livres, ela é polar. Se não possuir, né, esse par de elétrons livres, aí você vai ter que contar, né? Ó, tem uma técnica aqui, ó. A quantidade, o número de ligação tem que, se for igual ao número de átomos iguais, então eu tenho uma molécula polar. Deixa eu descer aqui também, certo? Então eu tenho uma molécula polar, ok? Agora, se o número de ligação for diferente do número de átomos, dos números de átomos iguais, então eu tenho uma molécula polar. Vamos para a prática para a gente entender. Porque para a gente entender essa parte de elétrons livres, a gente tem que lembrar lá das ligações, né, que cada elemento faz, né? Então vamos aqui, ó. Pegar aqui a água como exemplo. Então aqui é a estrutura planar dela. Pessoal, o oxigênio, né, ele tem quantos elétrons na última camada? 6, né? Ele tem 6 elétrons na última camada, certo? Ele é do grupo 6A, então ele tem 6 elétrons. O hidrogênio, ele é de que grupo? Ele é do grupo 1A, então ele tem 1 elétron na última camada. E aí eles vão compartilhar elétron, né? Ó, tá aqui. Você sabe que o hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons. Já os outros átomos, eles querem se estabilizar, né? Também, né? Quais são os únicos átomos que estão estáveis na natureza? São os gases nobres. Por quê? Porque ele possui 8 elétrons na última camada. Então todos os outros átomos que não estão estáveis, eles querem ter 8 elétrons na última camada, certo? E, tirando o hidrogênio. O hidrogênio e o lítio, eles se estabilizam com 2 elétrons. E aí, ó, pessoal, esse oxigênio ele quer se estabilizar, né? Tem que ter 8 elétrons né, para estar estáveis. Então ele compartilha aqui, ó, com o hidrogênio. Imagine aqui, ó, vocês, ó. Ele compartilha aqui 1, né? Então o hidrogênio aqui, ó, olhem para a seta. Tem um aqui, agora tem 2, porque está compartilhando, ó, tá fazendo essa ligação. Então o hidrogênio tem 2. Quando esse outro hidrogênio também compartilha esse elétron aqui com o do oxigênio, também fica com 2 elétrons, então também faz outra ligação, né, compartilhando elétrons. O hidrogênio, o oxigênio, ele também se estabilizou. Os 2 hidrogênios já estão estáveis, ó, né? Porque tem os 2. Vamos contar, ó. Oxigênio aqui, elétron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então também está estável, né? Então está estável. Só que acontece que sobrou elétrons, ó. Sobrou aqui 2 pares de elétrons. Então esses pares de elétrons que estão livres, a gente diz que tem um polo, tá certo? É um polo positivo. Ele consegue atrair os elétrons com mais força desse hidrogênio, porque ele atrai os elétrons. Então a gente diz que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que é que quer dizer eletronegatividade? Eletronegatividade quer dizer a tendência de atrair elétrons para si, certo? Então se um átomo ele é mais eletronegativo que o outro, ele vai atrair elétrons para si, certo? Isso é devido a esse polo que esse oxigênio tem. Ele vai acabar atraindo elétrons, né?
Quem ganha elétrons, né? Quem atrai elétrons vai ficar positivo ou negativo? Quem ganha elétrons? Hã? Quem ganha elétron? Quem atraiu elétron? Ficou com mais elétron vai ficar carga negativa. Então pode dizer que aqui esse polo aqui é negativo e aqui fica positivo no hidrogênio. No oxigênio negativo. Então galera, ó, então você está vendo que o oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele atrai aqui, né, os elétrons do hidrogênio. Os elétrons do hidrogênio estão mais próximos do oxigênio, certo? E tem elétron sobrando, então é polar, certo? Professor, é tão complicado, né? Aqui eu já sei que é polar, mas tem uma maneira mais fácil, não? Ó, vamos imaginar aqui, você, ó, tá aqui o hidrogênio e o hidrogênio. Então imagine você, ó. Aqui eu sei que tá, o oxigênio é mais eletronegativo, então tá puxando aqui, ó, tem uma força puxando desse hidrogênio para o oxigênio. Como também, deixa eu pegar aqui uma cor diferente para a gente conseguir mostrar. Então, ó, eu tenho aqui essa força aqui, ó, tem eu posso dizer que é um vetor, né? Tipo, ó, uma força que está atraindo, né? Então aqui, ó, tá indo do hidrogênio para o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então tá puxando. Aqui também tá puxando, né? Desse outro hidrogênio, né? Então tá atraindo. Então imagine essas duas forças puxando, eu acabo que desloco, né? Eu vou ter um vetorzão aqui, ó, para cima, que os dois estão puxando. Então eu digo que essa molécula é polar. Quando as forças se anulam, eu tenho uma molécula apolar, beleza? Então vamos aqui, ó, aqui é polar. Vamos continuar aqui. Ó, imagine aqui, pessoal, ó. Você tem que saber quem é mais eletronegativo. Se você souber quem é mais eletronegativo, você consegue saber quem é polar e apolar, sem precisar saber aqui desses elétrons livres. Mas aqui eu coloquei, ó, as duas estruturas aqui, um mostrando com elétron. Então eu sei que o nitrogênio tem elétron livre. Então eu já sei que essa molécula aqui vai ser o quê? Polar. Tá bom? Certo? Então é polar, porque o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então eu tenho uma força aqui, ó, tenho três. Aqui no caso eu tenho 3 vetores, ó, puxando, ó, certo? Ó, porque, ó, cada hidrogênio desse aqui tem a tendência de perder elétron por nitrogênio. Então eu tenho 3 forças puxando aqui, ó, então esse vetor aqui vai ser maior ainda, certo? Tem 3 puxando, ó, o nitrogênio tá puxando, né? Ele é mais eletronegativo, então acaba deslocando para cima aqui o vetor final, certo? Então não se anula esses vetores, então eu tenho uma molécula polar, certo? E aqui, pessoal, vai ser polar ou apolar. Ó, vocês estão vendo? Se eu seguir aqui, ó, números de ligações igual a números de átomos iguais, ó. Tem número de ligações, tem quanto? 1, 2, 3, 4. Então tem 4 ligações. Átomos, ó, hidrogênio, 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 hidrogênio. Então são 4 átomos iguais. Então eu já sei que é o que? Apolar, tá certo? Isso aqui desceu um pouquinho, mas é apolar. Então eu já sei que essa molécula é apolar. Mas se eu perguntar aqui, quem é mais eletronegativo aqui, ó, pessoal, quem é mais eletronegativo é o carbono, certo? O elemento menos eletronegativo que existe que é o hidrogênio. Então, ó, vai ter 4 vetores indo para o lado do carbono. Só que aqui, galera, ó, você imagina, ó, esse tá vindo de cima, outro tá vindo de baixo, um de lado do outro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então eles vão acabar os 4 se anulando, tá sendo puxado com a mesma força, se anulam. Então aqui, ó, eu tenho uma molécula apolar. Nesse segundo caso aqui, não, galera. Ó, nesse segundo caso aqui, não. Por quê? Aqui diz que tem um número de ligações, ó, diferente do número de átomos. Quantas ligações eu tenho? 4 também. Só que aqui os átomos não são 4 átomos iguais, porque eu tenho um cloro, certo? Mas aqui eu posso também, né, fazer outra explicação. Ó. Eu tenho vetores diferentes. Ó. Esse aqui, né, entre carbono e hidrogênio, a gente sabe que o carbono é mais eletronegativo. Então, ó, vai ter o vetorzinho sempre saindo do hidrogênio para o carbono. Só que aqui, galera, o cloro, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, galera, ele vai arrastar. Então, esses vetores eles não vão se anular. Então, eu tenho uma molécula apolar. Ah, desculpa, né? Eles não se anulam, eu tenho uma molécula polar. Eu falei apolar, ó. Uma molécula polar, ok? Então, como a gente viu, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, tá certo? E se eu tiver, por exemplo, um polar, vai dissolver uma polar? Não, não vai dissolver. Agora, uma polar dissolve uma polar, certo? É tanto que se você está numa piscina, né? Numa piscina lá, tomando banho, você solta aquele pum, né? Pum, vai ter o gás metano. Vai ficar na água? Não, vai subir. Você vê a bolinha lá subindo, né? Porque ele é apolar, né? Ele vai sair. Ele não vai se misturar com a água. Agora, se você tiver a
Amônio, você jogar lá na água, vai se misturar, vai ser solúvel? Vai, porque ele é polar. Polar dissolve polar, semelhante dissolve semelhante. Vamos colocar aqui um outro apolar aqui. Deixa, eu acho que eu não coloquei. Mas, professor, como é que eu sei quem é mais eletronegativo? Porque vocês sabem quem é mais eletronegativo, é fácil. E isso não serve só aqui para essa parte apolar e polar, não. Você vai precisar saber quem são esses elementos mais eletronegativos, quem é menos eletronegativo, né? Em vários conteúdos. Então, tem uma frase bem fácil de decorar. Que tem gente que não gosta de decorar frases, né? Mas para identificar quais são os elementos aí mais eletronegativos. É essa frase que eu coloquei aqui, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Bem fácil a frase, né? Fui ontem no... Aqui tem no clube, né? Vou corrigir, né? Antes de mandar para vocês. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, cada letra inicial, galera, é um elemento, um átomo. Então, vou colocar aqui a sequência, ó. F, O, N, C, L, B, aqui BR, né? Não ficou vermelho, BR, I, S, C, P, I, H, tá aqui, ó. Né? Então, é essa sequência. Então, quem é mais eletronegativo, pessoal? Sempre o elemento mais eletronegativo, o átomo mais eletronegativo é o flúor, da tabela periódica, certo? Então, a eletronegatividade vai crescer aqui, ó, do hidrogênio para o flúor. Então, quem é que é mais eletronegativo? O flúor. Quem é menos eletronegativo? O hidrogênio, tá bom? Então, aqui, se eu perguntar, entre oxigênio e bromo, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Entre o carbono e o cloro, quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, o cloro vai atrair elétrons, né? Quem é mais eletronegativo? O fósforo, né, que é o P, ou o enxofre, que é o S. O enxofre, tá certo? A eletronegatividade, ó, cresce da direita para a esquerda. Ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? É minha primeira aula aqui que eu tô gravando, né? Então, desculpe qualquer contratempo aí. E estudem, né? Revisem. Qualquer dúvida eu estou à disposição no WhatsApp, tá certo? Pode me chamar. As atividades né, do pessoal do primeiro bimestre eu já corrigi, né? Já coloquei nota. Então quem ficou lá, né, de recuperação paralela eu vou colocar. Essas atividades domiciliares eu estou contando para o terceiro bimestre, tá bom? Mas eu estou pegando até o dia 30 essas domiciliares, porque a gente é para fazer em uma semana, né? E a gente entrega na semana e recebe na outra, né? Como na sala de aula. Só que tem muita gente aí que está aprendendo, ainda não entrou no sistema, né? Tem esses contratempos. Aí a gente colocou até o dia 30 para estar recebendo. Porque tem gente que está em dias, tá ok. Depois eu vou até postar as pessoas que estão em dias para vocês saberem qual a atividade que está faltando. Beleza? Então um ótimo fim de semana. Antes, nossas aulas, terceiro A e terceiro B, é sempre quinta e sexta. Eu hoje vou estar postando esse vídeo na sexta, né? Só que eu vou ficar postando na quinta minhas aulas. Então, próxima quinta vai ter a aula, que já vai ser para o segundo bimestre. Então, eu vou postar na quinta, certo? Na quinta-feira eu vou postar. Terceiro ano da noite, as nossas aulas é na terça, certo? Na terça-feira. Só que, para eu não postar uma aula na terça e outra na sexta, né? Eu vou postar tudo na quinta, porque fica mais fácil para mim. Certo? Então, quinta-feira eu posto as atividades, as aulas dos alunos dos terceiros anos, tanto da manhã como da noite, terceiro A, B e C. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus, né? Na paz. Ótimo fim de semana. Façam as atividades, né? Estudem, né? E é isso, que essa pandemia vá logo embora pra gente retornar, que eu tô com saudade. Tchau, tchau. E é isso.